golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, ó, já se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nada aqui no canal e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Beleza? Galera, parada é a seguinte, novidade importantíssima, tá? Martelo batido, Vasco e Flamengo será realmente, infelizmente, no Maracanã. Qual é a situação? O companheiro Vene Casagrande trouxe com exclusividade que a diretoria do Vasco e do Flamengo chegaram a um acordo. Vamos recapitular a história e explicar aqui. O Vasco não queria abrir mão de mandar seu jogo contra o Flamengo no estádio de São Januário. O BEP alega que não tem condição de fazer a segurança e levar a torcida do Flamengo para jogar no estádio. O Vasco sugestionou, inclusive, se o BEP não garantisse mandar a torcida do Flamengo para o estádio, que o jogo tivesse torcida única. O BEP simplesmente vetou Flamengo e Vasco em São Januário, que eu acho um absurdo. Se o Vasco fala, não, eu quero jogar na minha casa que seja com torcida única, que fosse. E eu vou chegar exatamente aí nessa questão já com vocês, porque fica-se muito jogando na cara do Vasco, é um absurdo. O Vasco acabar com a tradição dos clássicos no Rio de Janeiro, e o Vasco tem que estar preocupado com o coletivo. Por que só o Vasco tem que carregar esse fardo nas costas? Porque o Flamengo na hora e o Fluminense de pensar no umbigo deles e proibir o Vasco, ou tentar proibir o Vasco de jogar no Maracanã, tendo que o Vasco ir para a justiça e ganhar na justiça o direito de jogar no estádio, por que eles não pensam no coletivo nessa hora? Mas aí tem horas, né, que a narrativa muda. O Vasco é obrigado a ser, desculpa aí o termo, freira no puteiro, acho que é o termo correto. Por que no meio da sacanagem sempre o Vasco é que tem que ser o santinho? Né? Porque a dupla Fla-Flu, enquanto puder, sempre arrebenta com a gente. E aí na hora do Vasco bater o pé, não, tem o estádio, eu vou jogar na minha casa, o Vasco vai acabar com a tradição. E o Flamengo e o Fluminense também acabaram com a tradição dos 4 grandes do Rio de Janeiro jogar no Maracanã. Mas por que só o Vasco tem que ser defensor da cultura carioca? Então eu trago aqui essa sugestão para você fazer, pensar e refletir. Mas a informação é a seguinte, pô, o BEP melou São Januário, tá. Newton Santos, então, igual foi no Carioca? Não dá. Vai ter show do Thiaguinho, tá? O show da tardezinha, dia 19. E aí, manda pra onde esse jogo? Vai lá pro Raulino de Oliveira? Logística não é boa, o gramado não é legal, o Volta Redonda tá jogando Série B, não sei nem se vai conflitar a data. Não tem mais como. Pô, leva pra fora do Rio de Janeiro, não levou Palmeiras, não levou Botafogo. Pois é, sendo que o regulamento da CBF exige que transferência de jogo para fora do estado, venda de mano de campo, tem que acontecer com 35 dias de antecedência. Se for dentro do próprio estádio, não tem problema, o prazo é mais curto. Então, não havia mais a possibilidade de vender esse mando para fora. E aí o companheiro Lucas Pedrosa trouxe mais informações. Primeira parte do acordo, o Flamengo vai reduzir o valor do aluguel. Eu não sei exatamente agora de cabeça qual era o valor que estava sendo cobrado pelo aluguel. O Flamengo vai reduzir quase pela metade o valor do aluguel. E agora o Vasco está pleiteando com o Flamengo a questão do direito de receber a receita de estacionamento, de camarote e de bilheteria, já que o Vasco é o mandante. É como se ele estivesse alugando o estádio. Quanto que é para usar o estádio? X. Beleza, agora a operação é toda minha. Venda de ingresso, camarote, estacionamento, bares. E você é mero visitante, está vindo aqui jogar. Sendo que, dentro desse acordo, foi mantido o tal do 50-50. O que iria mudar é no jogo da volta o Flamengo ficar aí com a questão da receita de bilheteria, estacionamento, bares, etc. Então é isso. Então o negócio avançou. Vasco e Flamengo deve ser no Maracanã com esses acordos costurados. Dentro, inclusive, dessa negociação, o presidente Pedrinho está pleiteando poder mandar mais jogos no Maracanã. Lembrando que o Flamengo acabou de trocar de presidente, né? O Rodolfo Landim deixou o Flamengo no final do ano e quem assumiu agora foi o BAP. Então o Pedrinho está tentando se posicionar mais e construir uma relação melhor. Lembrando que São Januário vai ficar fechado por um bom período, então o Vasco vê numa possibilidade de mandar jogos ali no Maracanã. Então é isso, tá? Vejo então com péssimos olhos a decisão final, mas já que não tem muito para onde correr, que seja pelo menos com essa realocação do acordo aí.
tá bom? Eu vou trazer outras informações, queria fazer uma pausa aqui para poder trazer um comentário brilhante do comentarista da Transamérica aqui do Rio de Janeiro, mandou bem demais ontem lá no programa da Transa, no horário ali de 5, 6 da tarde, e eu vou trazer para vocês o depoimento deles. Antes, lembrar vocês aí que a Colecionismo FC, a nossa mais nova parceira do canal Futebolaço, essa camisa Reboque 2007, patrocínio da Habib's aqui, camisa 10 do Moraes, perfeita, intacta, sem detalhe algum, veio pra gente de lá. No vídeo anterior, eu fiz aí o anúncio pra vocês, acho que algumas pessoas não entenderam também. Entrou mais de 50 cabeças lá no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é para as novidades, tá? Como é que funciona? Chegou produto novo, vai primeiro pro grupo de WhatsApp para privilegiar a galera que tá ali. Se não vendeu tudo ali, aí vai pro site. Então as camisas que estão a pronta entrega e disponíveis para venda não estão no grupo, não tem foto, não tem nada no grupo ali. Ali só fica a galera esperando chegar a novidade. Chegou o administrador do grupo e joga ali as fotos para a galera comprar. Vendeu por ali, não vai pro site. Então tem várias camisas dessas que estão passando na tela, tá lá no site. Inclusive a camisa que eu gravei no vídeo anterior, a camisa de goleiro do Fernando Praz, aquela vermelha e verde, alusiva à bandeira de Portugal, tem duas à venda dela tamanho G. Então corre, quem quiser comprar, corre lá no site que ainda tem. Se comprar no Pix, tem 10% de desconto. Se você usar o cupom Primeira Compra 10, você também ganha 10% de desconto. Então aproveita, eu acho que teve uma galera, não sei se confundiu, tá esperando chegar a postagem no grupo de WhatsApp para comprar. Não, o site está aqui embaixo, colecionismofc.com.br, e já tem o grupo de WhatsApp, tá? Quiser comprar, vai no site, quiser já entrar no grupo de WhatsApp para não perder as novidades, entra também no grupo de WhatsApp, tá bom? E ao entrar, mencionem que veio do canal Futebolaço, beleza? Colecionismo FC, parceiro do canal Futebolaço. Essa camisa aqui ainda tem lá também, tá bom? Dá uma olhadinha lá que vai acabar rápido. Dito isso, galera, eu vou deixar com vocês esse trechinho do programa aí da Transamérica de ontem. E o menino foi fantástico aí no posicionamento dele. Vai muito no encontro do que eu penso aí também sobre o tema. Confere aí. Lembrando que o Vasco não tá pedindo torcida única. O Vasco topa receber quem for dentro de São Januário. Quem não garante segurança é a Polícia Militar. Verdade. É a segurança pública do nosso estado. Aí o Vasco diz o seguinte: peraí, se tu não me garante a segurança, eu quero exercer o direito de jogar no meu estádio. E aí entra o tópico da torcida única. E aí, mais uma vez, eu deixo o questionamento. Por que o Vasco é que tem que abrir mão do direito dele em prol da coletividade, quando ninguém abre mão de direito nenhum em prol do Vasco? Ou vocês não lembram da situação do Maracanã, quando o Vasco batia na porta pra jogar lá e fechava uma porta? Eu até acho que é a morte de uma tradição o clássico não ser disputado num estádio meio a meio. Mas aí eu te faço uma pergunta. Por que o Vasco tem que carregar esse fardo? Por que o Vasco tem que colocar um interesse coletivo, que é a manutenção de uma tradição, como se muita gente ligasse pra isso, né? Por que o Vasco tem que colocar esse interesse acima do seu interesse individual? Se o Flamengo sempre coloca os interesses dele à frente dos interesses coletivos, por que o Vasco tem que fazer diferente? Se o Fluminense coloca os seus interesses à frente dos coletivos, por que o Vasco faz diferente? Se o Botafogo, Corinthians, Palmeiras fazem as mesmas coisas, por que o Vasco tem que ser esse Marte? Por que o Vasco tem que carregar esse peso? O Vasco, ele tem estádio, não tem? Ou eu tô errado? Correto. E outra coisa, o estádio do Vasco, ele tá interditado? Não, né? Não. Porque eu tive lá domingo trabalhando, num Vasco e Santos. Se o Vasco tem um estádio, por que ele não pode exercer o direito de jogar no próprio estádio? Ah, mas não tem segurança para receber Flamengo e Fluminense. Aí é um problema da segurança pública. E se a segurança pública não resolve, então o Vasco tem sim o direito de solicitar a torcida única. Depois ele embarcar com prejuízo, no retorno, jogar sem torcida no Maracanã. Me desculpa, gente. O problema de segurança pública é da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Eles se organizam lá e criam uma situação. Até porque o Vasco recebe várias torcidas do Brasil inteiro. Torcidas, muitas essas que nem são tão amigas assim da torcida do Vasco. O Newton Santos recebe. Torcida visitante, o Maracanã recebe também. Vasco, e cria-se um esquema de segurança. E dentro do estádio, aí sim, cabe ao Vasco oferecer segurança. E se o Vasco não oferecer segurança, pune o Vasco. Isso, Interdito agora, peraí. O estádio do Vasco, ele tá liberado para receber jogos de futebol. Ele não pode estar liberado para receber só determinados jogos de futebol. Ou ele recebe todos os jogos de futebol possíveis, ou ele não recebe nenhum. E cabe, então, à segurança pública levar a torcida do Flamengo em segurança, a parcela visitante lá para dentro de São Januário. E acabou. Não é o Vasco que tem que... não, o Vasco tem que manter a tradição. Olha, eu acho muito bonito, tá? A tradição do futebol do Rio de Janeiro, estádio meio a meio, acho belíssimo.
mas há muito tempo também que o Maracanã já não é mais a casa do Vasco. E vamos inverter os papéis aqui. Qualquer outro clube no lugar do Vasco tomaria uma medida bem parecida. Ninguém estaria tão preocupado assim com a manutenção de uma tradição do futebol carioca. Muita gente encheu na boca para falar isso, quando a gente sabe que é uma bata de uma hipocrisia. Então, se o Vasco se sente afetado num direito dele, que é o de não poder jogar na sua casa contra determinados times, ele tem sim o direito de solicitar a torcida única. Paciência, não gosto, mas paciência. Bom, galera, perfeito aí o posicionamento e o comentário do Gabriel Pires da Transamérica aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, mandar um abração para toda a galera do programa lá, que é incrível, tá? Mandar um abraço pro Bruno Cantarelli, para toda a galera da mesa. Inclusive, o Azevedo, que é vascaíno declarado, teve no Futebolaço Podcast, assim como o Bruno Cantarelli. Então, um beijão pra galera toda aí. Pires mandou bem demais. Não tem nem muito o que comentar, né? E aí, aproveitando, trazendo uma informação de hoje, com a confirmação desse Flamengo e Vasco indo para o Maracanã, o Vasco vai repetir um feito que não acontecia desde 2015 e é um pouquinho preocupante. O Vasco, desde 2015, não jogava um campeonato brasileiro sem mandar um único clássico que fosse em São Januário. Pode ir Vasco e Botafogo sempre em São Januário. Não vai ser, porque a diretoria do Vasco vendeu o mando de campo desse jogo aí, recebeu 2 milhões de reais pela partida e esse confronto não vai acontecer em São Januário. O clássico contra o Flamengo vai para o Maracanã e a linha de raciocínio para o jogo com o Fluminense é a mesma. Não sei se o Vasco vai tentar o mesmo movimento de novo, mas de novo, não vai poder jogar Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense pode. Eu acho que vai acabar no mesmo problema. O único motivo que eles alegam que dá para jogar Vasco e Botafogo, que as torcidas são irmãs, são amigas, não tem histórico de briga e tal. E aí Vasco e Botafogo eles liberam e de fato acaba nunca tendo confusão, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu. Galera, vai fazer a aposta de vocês? Corre lá na Bet Nacional. Vasco pega o Corinthians aí amanhã, então vai lá, faz a tua fezinha, beleza? Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e responsável. Fique de olho, né? Você não vai apostar aí o que você não pode, tá bom? Então seja responsável. Bet Nacional, parceira do canal Futebolaço. Galera, o Vasco está treinando no CT do Palmeiras. A delegação chegou já em São Paulo, tá passando para vocês aí algumas imagens e podemos ter modificação aí na equipe. O Carille tá analisando a situação física dos jogadores. O Vasco acabou de fazer um jogo na altitude, jogou em São Januário no domingo, viajou para Arequipa na segunda, treinou só na terça, jogou na altitude na quarta, ainda na quarta-feira voou direto para São Paulo, então o elenco está numa batida pesada aí. E aí a comissão vai analisar a situação física, estando todo mundo aí bem, fica na conta do Carille escolher qual é a formação que ele vai mandar a campo. Lembrando que terça ou quarta-feira agora já tem jogo da Sul-Americana, Vasco da Gama e Puerto Cabello em São Januário às 21h30. Se eu não me engano, esse jogo é quarta-feira. E aí qual é a questão? O Carille pode fazer duas alterações aí na equipe, tá? O Paulinho não vem num bom momento, já participou da falha do lance do gol do Santos em São Januário pelo Brasileiro. Contra o Puerto Cabello não fez um bom jogo. E o Tietê, que era o titular da equipe, teve aquela contusão no jogo do Botafogo, passou um tempinho já, tá ganhando ritmo e o Tietê pode voltar à equipe. Caso o Carille queira, o Jair também pode ganhar uma oportunidade. Então, se tem chance de modificação na equipe, é a saída do Paulinho. E outro que tá com a vaga ameaçada é o Garré. O Garré fez um jogo mais ou menos contra a equipe do Santos e um jogo muito ruim contra a equipe do Melgar. Dá para botar aí na balança a questão aí da altitude, mas fato é que a impressão dele não é muito boa. O Ryan vinha sendo titular, inclusive marcando gols, e acabou saindo da equipe. O Adson voltou, jogou ali mais ou menos 20 minutos contra a equipe, 25 minutos contra o Santos, jogou mais ou menos essa minutagem agora contra o Puerto Cabello, foi um jogo na altitude, então tá ganhando minutagem e a gente sabe que o Adson deve ser o titular natural dessa equipe com o passar do tempo. Se o Adson tiver condição de fazer pelo menos 45 minutos, não se surpreendam se o Adson ganhar a vaga de titular. Então o Garré e o Paulinho estão com as suas vagas ameaçadas para o duelo de amanhã. Detalhe curioso também, essa partida marcará o reencontro do Ramon Dias contra a equipe do Vasco e do Fábio Carille contra o Corinthians. Não é de fato um reencontro desde que ambos saíram das suas respectivas ex-equipes, né? Mas são
treinadores aí que tiveram uma identificação. O Ramon criou o novo Abarrá. É bem verdade que ele saiu do Vasco pela porta dos fundos. E o Carille é campeão brasileiro, o último título brasileiro do Corinthians, quem deu foi o Fábio Carille. Então existe um carinho muito grande por parte da torcida do Corinthians pelo Carille. Já a torcida do Vasco hoje não goza de muito carinho pelo técnico Ramon Dias, não mais. Teremos esse reencontro. Lembrando que ano passado, no primeiro tempo, o Vasco foi atropelado pelo Corinthians, tomava 3-0 e conseguiu diminuir o prejuízo com o Puma Rodrigues. O jogo acabou 3-1. Inclusive, foi aquela sequência ali que teve a demissão do Paiva. Esse jogo, inclusive, foi o jogo que cacifou a demissão do mesmo. Ele já havia perdido para o Inter em São Januário por 1-0, perdeu para o Fortaleza, se eu não me engano, fora de casa, e engatou essa sequência de 3 derrotas consecutivas. Foi mandado embora. O Felipe termina, empata com o Atlético Goianiense em casa, após sair perdendo, virar e acabar tomando empate. Ganha do Atlético e ganha do Cuiabá e fecha as 3 últimas rodadas com 7 pontos. Tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Lembrando que o Hugo Souza tá com uma contusão na coxa e tá fora. E o Garro também, tá? O Garro, inclusive, foi para Madrid, lá na Espanha, para poder fazer um tratamento diferente. Não me recordo agora se a lesão dele foi de joelho. Ele foi fazer um tratamento um pouco diferente com liberação do Corinthians e rumou para a Europa, tá? Então, 2 jogadores importantes do Corinthians que estão fora da partida de amanhã, beleza? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa segunda edição. E de verdade, galera, pô, são produtos originais aqui, não tem produto falso, não, são produtos originais. Olha o brilho dessa camisa aqui, a Cruz de Malta chama muita atenção. Ela é um pouquinho menor e ela é feita num tecido que parece que eu não sei explicar, como ele fosse aveludado, e eles meio que cortam no formato de Cruz de Malta e costuram. Então, pra mim, é uma das Cruz de Maltas mais bonitas do Vasco, que ele é um vermelho bem sangue, brilhoso assim, é muito bonito, tá bom? Então aproveita lá que vai acabar rápido. As peças que tem lá, só tem uma única. A peça que eu me lembro que tem mais de uma lá é a camisa de goleiro Vinho, de 2009, que eu gravei no vídeo anterior, e aquelas Ace de 99 preta, tem mais de uma na cor preta ali, mas de resto são filhas únicas. Quer? Compra logo, vê direitinho lá o tamanho da camisa, tem as medidas lá e sejam felizes, tá? Mas tem que comprar lá pelo site. Pelo grupo de WhatsApp é só para receber novidade. Mas para ficar de olho nas novidades, entre no grupo de WhatsApp. Essas 2 informações estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Colecionismo FC, parceiro do canal Futebolaço. E assim encerro com vocês a nossa segunda edição. Espero vocês amanhã para a primeira do dia. Tamo junto!